Imagina só, em 2011, um garoto de apenas 12 anos surgia quebrando recordes da base do Barcelona, superando nada menos que Lionel Messi. Ele não era argentino, tampouco espanhol ou brasileiro. Era um menino da Coreia do Sul chamado Lee, que rapidamente seria apelidado pela imprensa mundial como o Messi coreano. E não era brincadeira, jornais e TVs da época realmente vendiam essa ideia. Parece absurdo, não é? Como se existisse um Ronaldo indiano ou um Neymar islandês. A La Masia, famosa escola do Barça, sempre foi cheia de jovens talentosos que sonhavam em se tornar o próximo Messi. Mas, de repente, um adolescente asiático aparecia superando marcas do craque argentino. O mais curioso é que, para o próprio Lee, aquilo não parecia nada fora do comum. Naquele ano, olheiros viajavam até a Danone Nations Cup, disputada na África do Sul. E lá, um menino sul-coreano encantava a todos, driblava times inteiros, lembrando os melhores momentos de Maradona. Dar um rótulo tão grande a um adolescente poderia parecer exagerado, até imprudente. Mas a diversão que ele proporcionava era tanta que ninguém conseguia segurar a comparação. E surge então a pergunta: o que acontece quando uma federação, um clube gigante e até um país inteiro depositam suas esperanças em um jovem que ainda não havia jogado profissionalmente? Essa é a trajetória de Lee, o garoto que carregou o peso de ser chamado de Messi coreano. Desde os 10 anos, Lee já fazia o que queria em campo contra adversários bem mais velhos. Seus treinadores diziam que ele era uma máquina de jogadas e que aprendia como uma esponja. Qualquer truque que lhe ensinavam numa segunda-feira, até sexta já virava arma mortal em seus pés. No começo, era totalmente dependente da perna direita. Fazia tudo com ela. Mas, com disciplina e muito treino, corrigiu essa limitação. Trabalhou tanto sua perna esquerda que se transformou em um jogador ambidestro, algo raríssimo em qualquer nível. Aliado a isso, seu centro de gravidade baixo, sua aceleração e as mudanças bruscas de direção faziam com que fosse comparado diretamente a ídolos como Maradona e Messi. Em outubro de 2010, ele vestiu a camisa da Coreia do Sul Sub-12 para disputar a Nations Cup em Joanesburgo. Lá estavam os melhores jogadores da sua idade no mundo, sob os olhares atentos dos maiores clubes da Europa. E ninguém esperava que justamente aquele menino asiático terminasse o torneio como artilheiro, com 7 gols em 6 partidas. Muitos, inclusive, diziam que assisti-lo era como ver um jovem Messi outra vez. Não demorou para que os olheiros do Barcelona ligassem para a Catalunha empolgadíssimos: encontramos o garoto certo. Em questão de dias, o Barça ofereceu uma bolsa para que ele fosse estudar e jogar em La Masia. 6 semanas depois, o menino e sua família já estavam em Barcelona. E na sua primeira temporada com a base, ele quebrou o recorde de gols por idade que antes pertencia a Messi. Foram 39 gols em 29 jogos. Algo inimaginável para qualquer outro garoto. Além disso, conquistou prêmios de melhor jogador em 4 torneios prestigiados. Foi nesse momento que nasceu o apelido que nunca mais o deixaria, o Messi asiático. Na Coreia, sua popularidade explodiu. Era visto como o futuro do futebol do país. Jornalistas espanhóis chegaram a descrevê-lo como um atacante com alma de meio-campista. Com tanta pressão, perguntaram ao jovem o que achava do apelido. E ele, ainda com a inocência de um adolescente, respondeu: "Eu vejo Messi de perto. Quero ser como ele. Meu objetivo é me tornar o primeiro coreano a jogar no time principal do Barcelona." 3 anos depois, em 2014, no Campeonato Asiático Sub-16 disputado na Tailândia, Lee já era considerado o jogador juvenil mais famoso da Ásia. Marcou gols decisivos na fase de grupos, e antes de enfrentar o Japão, soltou a frase que mexeu com todos: "Ganhar do Japão vai ser fácil." Isso gerou polêmica, já que a rivalidade histórica entre os dois países é intensa. Mas Lee não decepcionou. Logo no início do jogo, deixou a defesa japonesa para trás e balançou as redes. Mais tarde, marcou de novo. O Japão foi eliminado e até defensores adversários admitiram: depois que ele passa por você, não tem como alcançá-lo. Nas semifinais contra a Síria, brilhou com 1 gol e 4 assistências na goleada por 7-1. Na final, contra a Coreia do Norte, acabaram perdendo, mas Lee saiu como melhor jogador do torneio e artilheiro. Era a consagração. Mas logo em seguida, veio o golpe. Em 2014, a FIFA puniu o Barcelona por descumprir regras sobre contratações de menores de idade estrangeiros. Entre os casos estava justamente o de Lee. Resultado, ele ficou proibido de atuar em competições oficiais por quase 2 anos. Nada de Liga, nada de Copa, nada de amistosos. Apenas treinos. Foram anos cruciais perdidos.
Entre os 16 e 17 anos, a maioria dos jovens disputa cerca de 30 jogos por temporada, ganhando experiência e ritmo. Lee, por outro lado, via o tempo passar. Mesmo com ofertas tentadoras de clubes como Chelsea e Arsenal, que chegaram a cogitar torná-lo o adolescente mais bem pago da Inglaterra, ele decidiu permanecer no Barcelona. Mas a falta de partidas foi fatal. Sua intuição em campo diminuiu, seus instintos não eram mais os mesmos e sua confiança começou a se perder. Quando finalmente voltou a jogar, em 2016, esperava trilhar o caminho de outros jovens craques que despontaram no Barça B. Porém, a fila já estava grande. Acabou tendo apenas 1 minuto em campo antes de ser negociado com o Hellas Verona, da Itália. E logo em sua estreia na Série A, contra o Milan, brilhou, entrou no segundo tempo e marcou um golaço de fora da área. Parecia o começo de uma nova era. Mas não foi. O Verona caiu para a segunda divisão e Lee só marcou aquele único gol em toda a temporada. Na Série B, disputou 27 jogos, mas novamente só conseguiu balançar as redes uma vez. Depois, passou por clubes da Bélgica e de Portugal, sempre com poucos minutos e raríssimos gols. Aos 23 anos, já sem espaço na Europa, decidiu voltar para a Coreia do Sul. Foi contratado pelo Suwon FC, onde reencontrou um pouco do bom futebol, anotando 14 gols em 35 jogos. Em seguida, seguiu para outro time do país e após uma despedida emocionante, foi parar no Jeonbuk Hyundai Motors, onde ainda atua. Aos 27 anos, rumores indicam que ele pode voltar à Europa em ligas menores, como a belga ou a holandesa. Mas até agora, sua carreira ficou muito aquém do que se imaginava quando surgiu como o Messi coreano. Essa história mostra algo importante: no futebol, talento não basta. O desenvolvimento, a sequência de jogos e a confiança são essenciais para transformar promessas em realidades. Lee perdeu anos fundamentais e nunca conseguiu recuperar totalmente. E fica o aprendizado: nem sempre quem é chamado de o próximo Messi chega de fato a ser. E agora eu quero saber de você. Você acha que Lee ainda pode dar a volta por cima e escrever um capítulo de sucesso na carreira, ou acredita que sua história já ficou marcada como mais uma promessa que não se concretizou? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar outras histórias impressionantes do mundo do futebol.